Para a gente poder cumprir o nosso horário, a Vamos. gente gosta de cumprir os horários. Verdade. O que a gente vai fazer? A gente vai começar, o pessoal vai entrando, nós divulgamos para toda a nossa rede do Instituto, os nossos empreendedores, ex-empreendedores, o pessoal que se candidatou, nós temos aí mais de 50 projetos candidatos ao Conexão de Impacto segunda turma. Então, assim, o pessoal vai entrando, a gente vai conversando. Como vocês já sabem, né, e aqueles que estão conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. É um grande bate-papo, é uma conversa. E a gente vai falar bastante sobre negócios de impacto, negócios de comunidades. E a gente separou a noite de hoje em alguns momentos, assim, né, em torno de 1 hora e meia. A Carla vai falar um pouquinho do Instituto Nexera e do Grupo Nexera, para quem não conhece. A Carla é gerente do Instituto. Depois a Ruth, que é professora lá da PUC do Rio e trabalha lá no Rio de Janeiro com negócios de impacto. A Ruth é minha parceira e minha colega lá no ICE, no Instituto de Cidadania Empresarial. Tem um projeto muito legal que é uma pós-graduação, né, um curso de lato senso. Um lato senso. Não. É um curso de formação de extensão, bem show de bola. Ela vai contar para a gente como é que ela trabalha lá, vai contar também. Depois eu vou passar a bola para a Cleusa e falar do Morro do Silício. A gente vem namorando aí o Morro do Silício, Instituto, faz um ano e pouco. Depois o Lázuli, que toda vez que eu lembro do Lázuli, eu lembro da festa junina aqui na minha casa, que eu tô louco para fazer uma festa junina de novo. Nem pensar. Né? E quando eu lembro da Késia, eu lembro da sopa que tomamos junto, eu, Douglas e Ellie, falando sobre o Morro do Silício. Foi muito legal, isso há 2 anos e meio atrás. Então, eu vou passar a bola para a Cleusa e para o Lázaro, e aí a gente vai conversar, e depois a gente vai bater um papo, né, para a gente pensar um pouquinho junto de como é que funcionam essas coisas. Carla, tá contigo, vamos lá? Então, gente, oficialmente, eu já no início até dei boa noite, mas boa noite a todos, a todas. Eu sou a Carla, alguns já me viram aí nos projetos, né? Nas mentorias online ou presenciais, Cleusa presencial, alguns já nessa fase mais online. Eu sou Carla Inácio da Cunha, eu gerencio o Instituto Nexera, eu falo também em nome aí da nossa presidente Andréa Silva, que hoje ela não pôde estar aqui, mas ela mandou um abraço para vocês. Bom, é um prazer realmente estar aqui para falar de um assunto aí que tem tudo a ver com as nossas... Um assunto que eu gosto muito e tem tudo a ver com as premissas, não só exatamente do ponto de vista conceitual, mas mais do que isso, tem a ver com as próprias, eu diria, proposições da aplicação de um trabalho que acreditamos que há quase 12 anos, são 12 anos de história do Instituto Nexera, que a gente faz agora em outubro, e que viemos nos ressignificando, né? Porque a gente fala dessa história e a gente vem aprimorando a nossa prática para a gente ofertar às comunidades, especialmente às comunidades, oportunidades que o levem a compreender que sim, né, todos são capazes de acessar conhecimento, né? Conhecimento de maneiras muito distintas. Aí a gente fala, simplesmente a coisa é muito rica, né? Mas para transformar de alguma maneira, nesses 12 anos, as convicções de que todos nós podemos, né? Ou seja, a gente não quer que ninguém fique para trás. Eu sei que isso já é um slogan que eu acho que muita gente já teve muito acesso, né? Preconizado aí pela ONU, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que fala que ninguém vai ficar para trás. A gente se utiliza e tenta, de alguma forma, materializar muito isso, né? Que a gente quer, antes de transformar, né, gerar transformação social, a gente quer contribuir com a transformação de convicções, assim, de ideias, e essa convicção de que alguns podem, outros não, a gente não acredita, né? E antes de falar do Instituto Nexera, eu queria fazer essa introdução, assim, só para vocês entenderem um pouquinho essa compreensão, né, que tem a ver muito com os propósitos do Instituto Nexera.
Então, falar do Instituto Nexera, antes de falar do Instituto Nexera, eu quero fazer um agradecimento às pessoas que toparam estar aqui hoje, né? A gente tem feito algumas lives, webinars, mentorias, enfim, e hoje é mais um dia muito especial, assim, para a gente falar de um tema que a gente acredita muito. E a gente acredita porque, por meio desse tema, a gente gera transformação, né? Não só das convicções, mas a gente gera, por sua vez, também uma transformação social, né? E a gente quer agradecer, então, quem topou estar aqui, né? Através do convite do nosso consultor, que é o Geraldo, né, que vai mediar, na realidade, que ele já vem mediando, vocês veem que ele tem esse papel de repórter, né? Ele faz um trabalho bem legal. Então, quero agradecer muitíssimo vocês que aceitaram o convite do Instituto Nexera e estão aqui doando o seu tempo, né, para compartilhar conhecimento. A professora Ruth Mello, né, com esse sotaque lindo do carioca, que eu adoro, além de adorar a cidade do Rio de Janeiro. A Cleuse, que eu tive a oportunidade de conhecer numa reunião lá no Sul, né, Cleuse? Onde a gente falava do projeto Morro do Silício, que é um projeto que realmente a gente se encantou pelas oportunidades das conversas que surgiram. E o Lázuli, que é a primeira vez que eu vou escutar ele falando, de um tema, de um nome que eu fiquei extremamente curiosa, que é o negrócio, né? Então, muito obrigada, em nome do Instituto Nexera, né? Agradeço também quem se inscreveu e que acompanha nesse espaço aí, que falaremos desse tema, negócios de impacto e as oportunidades para as comunidades. E que é um desafio, sem dúvida, né? A gente estava até comentando sobre isso, na hora de a gente escolher esse tema para a live, ou para esse webinar, né? Que é um desafio, sem dúvida, ainda maior na pandemia. Mas eu sou uma pessoa, para quem me conhece, uma pessoa bastante otimista, né? Eu digo que a pandemia, para quem trabalha com negócios de impacto, eu acho que ela traz uma oportunidade ainda maior em tempos de pandemia, né? Até porque a gente tem, em tempos de crise, problemas sociais ainda mais latentes, né? E a gente também tem, não só em função da pandemia, mas em função de outras questões, inclusive políticas, o agravamento das questões ambientais. Então, a gente também tem oportunidades importantes, né, para quem trabalha com negócios que buscam gerar algum tipo de impacto ambiental. Bom, falando brevemente do Instituto, a gente fala, então, que ele é um braço institucional de um grupo empresarial que chama-se Grupo Nexera, né? O Grupo Nexera é aqui de Floripa, né? Então, a gente tem uma origem aqui da nossa terra, somos manezinhos da ilha, né, com muito orgulho, inclusive, a gente tem um imenso orgulho de ser manezinho da ilha. É uma empresa de tecnologia que a gente trabalha com soluções nas áreas financeiras e mercantis, né? E cujo seu DNA, a gente já vai fazer 27 anos de história, 27 anos, já temos 27 anos, vai fazer 27 agora em novembro. Foi retribuir à sociedade todo o crescimento que a própria sociedade nos proporcionou, né? Investindo parte dos lucros em práticas de responsabilidade social, né? A gente tem práticas de responsabilidade social, mas aí a gente fala, conceitualmente, quando a gente fala em responsabilidade social, a gente fala na relação responsável com diferentes partes, né, da sua cadeia de valor. Aqui a gente fala especificamente de uma parte que é a comunidade, né? Por meio, né, da criação, então, do seu instituto, né, do Instituto Nexera, que foi em 2000. Juridicamente a gente tem mais tempo, mas as operações surgiram em 2008, né? Então, surge, então, em 2008 o Instituto, né, em que inicia a operação das suas atividades com o propósito de contribuir com as comunidades, especialmente aquelas que estavam, de alguma maneira, tinham uma conexão, né, com a área geograficamente tinha uma relação com a empresa, a gente está aqui no centro da cidade, né, e que pudesse ter oportunidade, então, essas comunidades, especialmente as comunidades, as ações que fizesse sentido e que para elas e que de alguma maneira tira os valores interessantes nessa relação com a comunidade nesses 2 anos.
em que a gente sempre buscou respeitar as diferenças, adotando posturas de diálogos em que a gente valoriza os potenciais locais, além de a gente valorizar, e a gente estava até conversando esses dias, em algumas reuniões, inclusive a gente tem feito isso muito nos últimos tempos, e a gente estava resgatando esse grande valor, que é esse trabalho, a importância que a gente tem dado, e sempre deu nesse tempo de história, ao trabalho de rede, de aliança, de parcerias, até porque a gente entende que assim é que a gente constrói a mudança de fato. Sozinhos a gente entende que a gente é só uma sementinha e a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos. Então, nesse sentido, o Instituto Nexera já desenvolveu uma série de projetos, né, seja na área de esporte, qualificação profissional. Quem acompanha o Instituto já há muito tempo já sabe, né, algumas práticas aqui na Palhoça, em São José. Quem não é daqui, é aqui na região continental. A inclusão através da arte, né, da música. E nos últimos anos, nos últimos 3 anos, mais ou menos, os nossos investimentos, 100% mantido pelo Grupo Nexera, voltam-se para questões que fomentam a transformação social através do empreendedorismo. Então, foi um reposicionamento estratégico que o Instituto Nexera fez, a partir de uma análise bastante profunda, em 2017, né, e aí passa a dar, nesse mesmo ano, esse enfoque, né, ao empreendedorismo. A gente trabalha, eu até convido vocês a lerem o último relatório de sustentabilidade da Nexera, que está lá no site, que a gente acabou de relançar do Instituto, que está lá, que fala um pouquinho dessa história. Então, a gente tem alguns eixos dentro desse novo posicionamento de quando a gente trabalha sobre o tema do empreendedorismo. Desses eixos, estabeleceu o que a gente chama de uma jornada do empreendedorismo. Dentro dessa lá no início lá dessa cara, né? Com um projeto, inclusive eu tenho um carinho muito grande, todos muito grande, mas que é o Conexão Jovem. Conexão Jovem, ele é um projeto que também, né, a gente lança um desafio a estudante de escola pública, né, por isso que é um trabalho que a gente chama de educação empreendedora, embora a educação empreendedora a gente trabalha, na nossa opinião, do início ao fim, mas a gente trabalha com mais enfoque aqui. A gente, de alguma maneira, lança desafios em que a gente empodera, a partir de um processo pedagógico, né, alunos das escolas públicas a lançarem, a pensarem alternativas de soluções a problemas das suas próprias realidades escolares. Então, esse é um projeto bem bacana, não vou me estender aqui sobre ele, e aí, nesse caminhar, eles são, enfim, tem um processo muito interessante, e aí, em reconhecimento às ideias, enfim, a todo o envolvimento desses alunos, as melhores ideias são reconhecidas por meio de uma viagem, e aí eles fazem uma viagem a São Paulo. Ano passado a gente levou 10 alunos para São Paulo para conhecer grandes projetos, né, que trabalham com inovação, empreendedorismo, então foi bem bacana. Esse é o projeto, né, dessa jornada que começa lá com a educação empreendedora. Até, infelizmente, em função da pandemia, esse é um projeto que a gente não consegue viabilizar na intensidade que a gente quer, de uma maneira online, né? Então, a gente resolveu, em comum acordo com as secretarias de educação, não fazer no formato esse ano, e a gente optou, então, deixar para o ano que vem, mas a gente vai ter um início desse projeto, um processo de conscientização com o nosso parceiro, vocês conhecem, né? E agora, só para título de comunicação e informação, a partir da semana que vem, a gente, dentro dessa concepção de empoderar a juventude, nós vamos começar a fazer lives com ele todas as terças-feiras, para falar de diferença, superação, respeito, cidadania, e essa questão do empreendedorismo de alguma maneira. Bom, quando a gente fala no desenvolvimento do empreendedorismo, a gente tem outros projetos. Então, a gente fala do Conexão Startups, que são startups que se conectam com a empresa a partir do componente especialmente da tecnologia.
Recentemente, o Geraldo até estava comentando aqui que nós temos essa semana, a última mentoria, amanhã, inclusive, nós temos, assim, com essa visão de estar a serviço de quem realmente a gente quer estar, né? Nós lançamos o projeto Recuperação de Negócios para MEIs e PMEs, né, pequenos e médios empreendedores, com o objetivo de gerar conhecimento, né, de compartilhar conhecimento a quem foi muito fortemente atingido pela atual crise, né? Então, dentro dessa concepção de compartilhar conhecimento, a gente então, lançou agora um projeto mais curto, e que vai se encerrar agora na próxima quinta-feira, está no ar agora. E aí, também dentro dessa concepção de compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento de empreendedores, eu estou falando dessa jornada, mas o que deu start para esse início, para esse novo posicionamento do Instituto Nexera foi o Conexão de Impacto, né? Que de alguma maneira é o que a gente é o fio da meada para o nosso webinar de hoje. Então, Conexão de Impacto, que inclusive está com as inscrições abertas até o dia 17 de agosto, isso, dia 17 de agosto, que a gente mudou aqui em função de uns parceiros que entraram, o projeto, desculpa, aliás, todos eles, né, sempre de modo gratuito, né, agora no formato online, né, o que a gente estava comentando, por isso que a gente consegue garantir, né, eu digo que, apesar de a gente perder um pouco, né, dessa conexão, né, o formato online, ele de alguma maneira contribui para a democratização de algumas coisas, inclusive da abrangência, né, do acesso, nesse caso, ao conhecimento. Antes, só para vocês entenderem, e certamente depois a gente vai fazer essa coisa mais híbrida, mas a gente tem um espaço de inovação, aliás, quem conhece a Cleusa, sei que conhece, né? E alguns que participaram do Conexão de Impacto ou de outros projetos já o conhecem também. A gente tem um espaço que chama-se Next Labs, que fica no prédio ali em Coqueiros. Então, as atividades são desenvolvidas nesse ambiente, né? E o Instituto Nexera gerencia essas atividades com os empreendedores naquele ambiente. Então, o Conexão de Impacto, ele tem esse objetivo de orientar, instrumentalizar, desenvolver negócios, ou ainda que não sejam negócios, mas ideias que buscam construir, a partir das suas atividades profissionais e empreendedoras, um mundo melhor. Né? Já me perguntaram, mas como assim? O que isso significa? Né? Bom, eu tenho um negócio, eu tenho uma ideia, e além de ser uma ideia empreendedora, é por meio dela que eu vou construir um mundo melhor, porque é uma solução que vai gerar o impacto social, vai gerar o impacto ambiental, né? Ou ambos, né? Às vezes a gente já teve alguns projetos no Instituto que eles tiveram a capacidade de gerar um impacto na comunidade, ao mesmo tempo, de alguma maneira, ele vai contribuir com o ecossistema, né, da natureza, enfim. Então, é isso sobre o Conexão de Impacto. Quem tiver interesse, inclusive, sobre o projeto, as inscrições estão abertas, só para mim fazer aqui minha propaganda, totalmente gratuito. E quem tiver mais interesse em saber sobre os projetos do Instituto, é só acessar o nosso site, super fresquinho, a gente acabou de relançar, com notícias super atualizadas, é o institutonexera.org.br. Lá vocês também sabem mais informações sobre o nosso investidor, o Grupo Nexera. E, por fim, né, o nosso propósito com todos os projetos do Instituto é atingir a todos, né, esse é o nosso grande lema, né, gerar oportunidades para gerar as mudanças que a gente quer, as pessoas, as comunidades, as cidades, em que ninguém deve ficar para trás, né? Então, esse é um pouco a história, né, muito sucintamente, embora eu acho que eu me estendi aqui, porque o mais importante são os nossos convidados falar, né? E é isso, né? A gente está super à disposição para falar, né, em outras ocasiões sobre o Instituto, e no final também, acho que vai abrir aqui para pergunta. E agora eu vou passar para o Geraldo aí, e mais uma vez agradecer a todo mundo que está aqui, como, né, os palestrantes, enfim, as pessoas que vão contar das suas experiências, e quem também topou aí participar desse webinar aí
para a gente conhecer um pouquinho. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu vou pedir que o pessoal escreva no chat da onde que é, qual é o negócio, qual é a cidade, que como a gente tem bastante gente, o nosso tempo hoje também é um tempo menor, né? A gente começou 7h30, hoje geralmente a gente começa às 7. Então tu vai ali, escreve no chat ali qual é o teu nome, qual é o teu negócio, qual é a comunidade que tu moras, qual é a cidade, e a gente vai aprendendo ali, vai olhando e vai conversando com vocês. Eu vou passar para a professora Ruth, para ela conversar com a gente um pouquinho sobre negócio de impacto, sobre finanças, sobre o que ela faz também, ela vai se apresentar para a gente. Ruth, obrigado pelo aceite ao convite, seja bem-vinda. Obrigada a todas e todos aqui presentes de todo o Brasil. Que legal falar para tanta gente bacana, que eu já estou vendo aqui no chat, o pessoal está se apresentando mais. Queria saudar uns aluninhos meus que estão aqui, a Edna Gessimer, Isamara Alegretti, Jurema Salles, Guilherme Toledo, e aí outros que estão, que ainda não decorei o nome de todo mundo. São do curso desse ano, desse semestre agora, de Negócios de Impacto Socioambiental, que é esse curso que a gente já faz há 3 edições, mesmo antes do Covid, é um curso que nasceu EAD, nasceu digital, nasceu mediado por tecnologia, né, e é um curso super acessível e a gente está tentando modular ele, né, moldá-lo para ele também ser um negócio de impacto socioambiental, um negócio enquanto, né, operação financeira circulando, mas beneficiando pessoas de base comunitária, de vulnerabilidade social. Então, a gente sempre tem, pelo menos, 1/3 dos alunos, a gente consegue botar para, né, ver se a gente, um dia, consegue sanar a nossa dívida, né, o nosso déficit geracional, de cor, de raça, de etnia, de outros tipos de desigualdade no Brasil, né. Então, a gente tenta fazer a nossa parte também, Geraldo. Carla, você está em super boas mãos com o Geraldo, uma super consultora, ele é o nosso namoradinho do ICE, ele é o cara que mais anima e com muita propriedade, coloca a gente para pensar, para fazer diferente, ele é um cara super inovador, intraempreendedor, com certeza deve estar fazendo um rebuliço aí no Nexera, é assim que fala, Nexera, devo estar exagerando no meu S, porque eu sou paraibana, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro desde que me entendo por gente, então meu sotaque carioca é mais que exagerado, o carioca mesmo não fala assim como eu, você falou que gosta de sotaque, né? Nexera. São tantos X, né, mas Nexera, lindo nome, depois eu queria estou até fazendo um Google aqui, depois entendendo mais de vocês, mas obrigada pela apresentação, e o ecossistema, eu estou muito feliz, até me arrumei toda hoje aqui, né, a gente se valoriza também porque o ecossistema de Santa Catarina é o mais proeminente, é o mais ícone para a gente, é uma referência nacional no campo dos negócios sociais, do empreendedorismo social. Então, a gente, na verdade, já bebe da água de vocês há um tempo, se espelha, se inspira, e obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando para um agente econômico tão importante no ecossistema catarinense. Né, Geraldo? Você representa bem aí também, o Nexera também. Eu vou falar rápido, porque acho que a gente tem muito mais para ouvir dos próprios empreendedores que estão vivendo isso na pele. Então, eu vou ser aquela chatinha só pegando os conceitos, porque eu, né, a professora gosta de falar, mas eu vou falar pouco, mas eu vou pedir licença aqui para botar uns slides que ajudam a gente a entender visualmente também. Licença. Ai, meu Deus. Tirei minha... Agora é aqui, peraí. É muita informação para a gente decorar. Então, agora eu vou fazer uma guia, uma tela inteira, não, é uma janela. Será que eu estou sabendo fazer direito? A gente não treinou muito, né, Geraldo? Eu quero fazer um PPT que está baixado. O que eu faço para poder mostrar aqui para vocês? Vai ali apresentar e bota em a tela inteira. Ah, obrigada. Isso. Tá, agora eu tenho que compartilhar. Aí vai nele lá. Vocês estão vendo minha apresentação? Ainda não. Agora sim. Preto no branco, bem botafoguense. Isso aí. Agora foi. É comigo mesmo. Então, eu peço licença aqui também para falar como Rio de Impacto, que é a nossa rede fluminense, né, a rede do Estado do Rio de Janeiro de organizações intermediárias, organizações como a Nexera aí de Santa Catarina. A PUC Rio é um dos 15 membros, ele foi fundado há 3 anos, mais ou menos, nesse ritmo, né, da história aqui no Brasil dos negócios de impacto socioambiental, e Rio de Impacto é isso, são organizações intermediárias que apoiam os empreendedores na ponta, apoiam vocês, queridos, que vão falar daqui a pouquinho, no caso aqui do Rio de Janeiro,
E a gente faz advocacy, a gente conseguiu tramitar uma lei, já aprovamos a lei em tempo recorde na história desse estado, e está sendo muito legal agora na fase de regulamentação. O Sebrae é um braço forte, é a nossa locomotiva aqui, que muito nos inspira, e o Sebrae do Rio tem sido uma representatividade importante em nível nacional para esse tema entrar na agenda dos outros Sebrais, e por aí vai. Eu também sou assessora da diretoria de tecnologia da FAPERJ. Eu, né, ajudo, faço editais, e corrijo editais, avalio editais, e planejamos política pública com o dinheiro da FAPERJ, que é um dinheiro autônomo, né? 2% da receita líquida do Estado é para ciência e tecnologia, para pesquisa, e a FAPERJ é um órgão da administração indireta com muita autonomia, graças a Deus, e o meu diretor é uma pessoa muito empreendedora, com esse perfil aí parecido com o do Geraldo. Ele sempre foi gestor público, mas nunca aceitou um não, nunca aceitou uma inércia administrativa, e não seria diferente com o cargo que ele está ocupando agora na diretoria de tecnologia, que ele foi eleito pela comunidade científica, ele não é indicado pelo governo, ele é eleito pela comunidade científica, então a FAPERJ tem toda uma bagagem, uma pegada para trabalhar políticas de Estado, não só políticas de governo. E eu sei que vocês têm uma FAPESC muito importante em Santa Catarina também, e a gente tem que contar com as nossas FAPs no Brasil inteiro, para também ver o nosso tema como alavancador, como, né, vetor de desenvolvimento socioeconômico e combate à desigualdade. E a gente conseguiu, em 2018, colocar o primeiro edital nacional de uma FAP, a gente colocou R$1,5 milhão né, em jogo aqui, para organizações de apoio e para organizações de negócios sociais. E eles estão tocando os projetos até o ano que vem. Então, foi muito legal, muito bacana. Além da nossa lei, que a gente conseguiu aprovar na LERJ o ano passado, temos também essa história de alguns editais voltados, mas principalmente esse da FAPERJ, que a gente tem sabido que outras FAPs estão olhando e querendo replicar por aí afora. Então, eu estou aqui em incumbência, basicamente, dizer o que são negócios de impacto socioambiental e o que não são negócios de impacto socioambiental, mas para a gente nivelar entendimento e entrar no debate aí com os nossos amigos, com vocês. Então, NIS, né, a sigla eu, né, faço ela menor, que é o negócio de impacto socioambiental. O que não são? Negócio de impacto socioambiental não são ONGs. As ONGs têm o seu papel e continuam super relevantes, elas compõem, elas qualificam o terceiro setor, mas a gente está falando de um puxadinho do terceiro setor, que alguns chamam de setor 2,5, porque fica bem explícito, ele está entre o segundo setor, que é o setor das empresas, e do terceiro setor, o setor do sem fins de lucro, né? Então, ele está aí nesse terreno híbrido, em que as ONGs estão retroalimentando, se qualificando com o mercado, o ecossistema, mas elas têm outra pegada, principalmente quando a ONG, né, quando a associação sem fins de lucro, ou quando as fundações empresariais, porque ONG no Brasil não existe formalmente na lei, né? Quando a gente fala em ONG, é principalmente duas figuras jurídicas, talvez três, né? Cooperativismo, as cooperativas, né, que têm fins econômicos, e as associações sem fins de lucro, essas são muito expressivas nas ONGs, mas aí é um balaio de gato, é desde clube, de igreja, e organizações como o Instituto Nexera, ai meu Deus, falei direito, e fundações empresariais ou outras fundações, mas se elas até podem se posicionar como um negócio de impacto socioambiental, se elas deixarem isso explícito e se elas passarem a depender pouco ou nada de subsídios, de filantropia, de doação, por aí vai. Então, sim, um negócio social, uma .org, um instituto como Nexera, pode também, por exemplo, se posicionar como negócio de impacto se ele tiver esse cuidado de verbalizar e de mostrar a cara a tapa quando você diz que não quer só visar uma sustentabilidade financeira autônoma, mas que também você tem um objetivo social e ou ambiental que vai dizer para a sociedade o que você está fazendo e o que você não está conseguindo fazer. Tem que ser verdadeiro também sempre na sua comunicação, né? Se você pauta que vai conseguir resolver a fome naquele pedaço de terra, naquele território de vulnerabilidade, nem que seja melhorar em tantos por cento, né, os dados de mortalidade infantil, você tem que dizer se não conseguiu, por quê, e se mostrar aberto em rede, né, como a Carla falou aí, em rede é que a gente é mais forte, e ser verdadeiro e dizer, chega junto, eu não consegui aquela meta que eu estava direcionada, mas que bom, estou dizendo isso, estou dizendo a verdade para a sociedade, quero fazer diferente na próxima etapa e vamos fazer junto. Não são empresas tradicionais, porque as empresas tradicionais visam explicitamente, essencialmente ao lucro, só se as empresas tradicionais se reposicionarem, mais uma vez, no âmbito, no escopo de negócio de impacto socioambiental, e a gente também não está falando de responsabilidade social empresarial, na medida em que
Esse fenômeno, esse enquadramento de responsabilidade social empresarial, ele é gerado, ele surge, inclusive em forma de personalidade jurídica também, às vezes dentro de grandes empresas, ou então cria um spin-off, né, um filhote da empresa para fazer só aquela área de mitigar, diminuir, enfrentar uma externalidade negativa da operação da empresa. Então, isso não é negócio de impacto socioambiental. Então, o que é negócio de impacto socioambiental? São organizações híbridas, como muitas outras existem, o próprio Sistema S, o próprio SEBRAE, é uma organização híbrida. Ela é paragovernamental, ela tem dinheiro público, receita pública, mas ela opera de maneira privada, mas com muita transparência, porque lida com dinheiro público, mas ela tem autonomia. Outras organizações híbridas, a gente pode dizer que são os sindicatos, as corporações, por exemplo, o Conselho Regional de Economia, qual eu faço parte, eu sou economista, ele é um órgão também, ele tem o direito de cobrar da sociedade uma taxa de quem se diz e se formou em economia e preza pela sua atuação ética, mas é uma organização híbrida também, ele é um pouco governo e é um pouco sociedade civil, mas ele não está exatamente encaixado no quadradinho, porque a academia gosta muito de quadradinho, assim como a mídia em geral, mas a gente está aqui explorando esses quadradinhos que a gente coloca para entender a complexidade que é muito maior e muito mais rica, né? E o que são, então, negócios socioambientais? Impacto socioambiental. É uma organização com ou sem fins de lucro que tem como objetivo, como propósito maior e principal e de forma explícita o impacto socioambiental num território, numa cadeia de valor, junto a uma população, junto a um setor econômico desfavorecido ou muito elitizado. Então, cabe tudo aí, que problema é que não falta no Brasil e mundo afora, né? E é muito importante que ele não tenha, nem que seja um processo, claro que é um processo, né, ele pode até começar muito dependente de filantropia, de recurso subsidiado, de dinheiro de anjo, dinheiro de investidor, mas ele tem que ter autonomia, ele tem que visar ter uma autonomia financeira, vendendo produto, serviço, para poder não depender desses recursos subsidiados. Então, isso é um negócio de impacto socioambiental, é um conceito bem aceito no Brasil hoje, a gente está em fase de consolidação, claro, mas eu entendo que a gente hoje já tem tantas organizações de advocacy, né, em nível nacional e nos entes federativos, que a gente pode dizer que sim, a gente tem um acordo de que esse é o que nos atende em nível conceitual. A tendência dos negócios sociais no Brasil e no mundo é que seja uma gestão horizontal e inovadora, um modelo de negócio que seja inovador. E como é que a gente inova? Em produto, em organização, em processo e ou em marketing. Isso é o manual de Oslo, né, internacionalmente diz que a gente pode inovar nessas 4 frentes. Então, por que tem que ser inovador? Para ter competitividade, para abranger e beneficiar mais gente, né, mais setores, depende do seu modelo de negócio. A tendência é que a população de baixa renda, a população de alta vulnerabilidade, esteja também incluída na operação desse negócio de impacto social, seja como sócio, como proprietário, como funcionário, como fornecedor, como distribuidor, e por aí vai. E como recebedor, né, de produtos de resíduo para retrabalhar. Então, ele tem que estar, em geral, tem sido uma tendência, a população de baixa renda tem que chegar junto, e no Brasil faz todo sentido, porque a gente tem uma desigualdade enorme. Setores com mais, né, pujança, educação e saúde, alimentação, cadeias, né, apoio a cadeias de grandes empresas. As grandes empresas estão de olho na gente, porque elas estão acompanhando esse movimento do terceiro setor de se revisitando. Tem as fintechs e tem as agritechs também, que a gente tem muito a prover e ajudar nesse sentido. E tem também os bonds chegando aí. Os bonds é um termo em inglês, que é os títulos de impacto socioambiental, que Cital e tem feito um trabalho incrível de sensibilização dos gestores públicos. A ideia dos bonds é que é uma nova forma de financiar o Estado, porque o Estado não só é omisso, mas é importantíssimo, mas ele é omisso e muitas vezes ineficaz em algumas questões de socioambientais, né? Então os problemas estão aí para a gente também ajudar a resolver. A gente não vai esperar o Estado, mas ele não é prescindido, ele é muito importante, ele não pode sair do jogo, mas a gente vai requalificar com esse novo fenômeno de financiar a política pública no mundo, que está chegando aqui aos poucos no Brasil, com muita resistência, que são os títulos de impacto socioambiental. A gente pode falar sobre isso depois, que é mais complexo. Mas eu queria só dizer que no Brasil a gente titula, a gente dá um diploma para 20 mil doutores e 50 mil mestres. Tem emprego para todo mundo? Independente da crise esse ano da Covid, o ano passado, com a crise do ano passado, e com a outra crise. E quando a gente não está em crise, tem emprego para todo mundo na academia? Não tem. Não tem. Então, por isso que a gente fica muito tranquilo, né, Geraldo, de falar que o empreendedorismo é uma possibilidade de você se autoempregar.
vou voltar aqui, você se auto-organizar, você não querer trabalhar para os outros, trabalhar para si. Então, o empreendedorismo, principalmente quando ele é feito de forma coletiva, associativa, de forma horizontal, ele se presta para isso, para também gerar um horizonte de empregabilidade, de geração de trabalho e renda e de riqueza para populações que são abastadas, inclusive com alta qualificação, como doutores e mestres, né? Imagina o pessoal que não tem nem mestrado, doutorado, nem graduação, tem menos possibilidade de inserção no mercado ainda mais na academia, né, por assim dizer. Então, que a gente esteja, então, voltado para gerar políticas públicas assertivas, direcionadas para a geração de trabalho e renda, também pensando em empreendedorismo. Por quê? Porque as empresas, a inovação, né, a inovação quando acontece, ela pode acontecer como produto, como um processo, como dentro de uma organização, dentro de um território, mas quando ela nasce a partir de um grupo de empreendedores e ela quer se formalizar, que bom que ela quer se formalizar, né, o governo agradece, mais PIB, mais tributos, né, mais formal a gente fica, e aí a gente tem a figura do MEI, né, que no governo popular a gente teve essa implantação dessa figura jurídica muito importante, muitíssimo importante. A gente tem os pequenos e médias empresas. É muito raro uma empresa nascer grande. Geralmente os magnatas nascem, né, hoje eu quero criar uma empresa. É um serial, né, um serial killer não, né, gente? Um serial entrepreneur, que é um nome esquisito em inglês, que é o empreendedor serial. Tem muitos também, aqui deve ter algum. Quem gosta de fazer nesse momento de arranque de maior risco, geralmente gosta, entrega e depois começa a pegar outro empreendimento para inovar e para botar para correr, para andar, né? Mas quem tem essa vibe sabe que, independente de você estar no startup ou na fase de consolidação do empreendimento nascente, inovador, você está falando de pequena e média empresa. Geralmente, a startup começa com pequena e média empresa, nasce como MEI. E esse MEI, esse pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas no Brasil, são muito relevantes. Elas representam 12 milhões de estabelecimentos hoje, representam 99% do total de empresas no Brasil, porque elas são miúdas, elas são capilarizadas, elas têm um poder incrível de revolução, de evolução, de fazer diferente. Então, muito importante que elas estejam muito alinhadas, que os empreendedores se conheçam, façam, né, se juntem com organizações como a Nexera e façam advocacy, conversem com seus deputados, com seus senadores e por aí vai, para pleitear mais direitos, mais leis, né? E a gente está falando aí de mais ou menos 52% dos empregos formais no Brasil hoje. Então, é importante falar disso, né, gente? Não, inclusive porque os pesquisadores aqui da UFRJ advogam com propriedade, com muita pesquisa, que são as micro e pequenas empresas no Brasil que atuam como amortecimento, como colchões de amortecimento quando está em baixa e quando está em alta, quando está em crise ou quando está com muita volúpia econômica, né? Então, ele é um colchão de amortecimento para abrandar e para dar um ajuste econômico ao modelo capitalista. Então, ele tem vários benefícios. E quando a gente fala de empreender, eu estava comentando que o Manual de Oslo, né, que dita o que é inovação no mundo pode ser produto, processo, organização e marketing. Então, vocês, empreendedores, se sintam inovadores se vocês estão, pelo menos, uma dessas quatro, pelo menos inovando em uma dessas quatro frentes, né, blocos conceituais, e você pode inovar em nível incremental, que a maioria da inovação no mundo é o puxadinho, é o a mais, é um jeito diferente de fazer uma coisa, mas a inovação radical é linda, muito mais propensa a você rapidamente escalar, muito mais desafiadora e mais difícil. Mas não tem problema se você não for disruptivo, não for um inovador radical, incremental já é importante, sim, para fazer mais made in Brasil, made in Rio de Janeiro, made in Santa Catarina, né, made no território nacional, porque isso põe dinheiro para dentro e fortalece a nossa moeda, que está tão fraquinha em relação às divisas internacionais, né. A gente está no buraco sem fundo quicando, mas a gente vai recuperar. Eu sou também otimista, como nossa gestora aí do Nextera falou. Deixa eu lá... Outra forma que a gente tem, né, para vocês se identificarem, é sempre bom para trabalhar com tecnologia, né, com internet das coisas, com alguma base de big data, é sempre importante trabalhar esses conceitos, que sempre são em inglês, né, infelizmente. Mas a gente pode diferenciar as caixinhas de novo. Tem aquelas empreendimentos, startups que nascem e são super preponderantes e se formam como organizações orientadas à geração e uso intenso de tecnologia. Essa tem um alto poder potencial de escalar, elas podem rapidamente ganhar muito dinheiro e atingir muita gente, que bom. Só que as outras, né, do outra ponta, se a gente for trabalhar com as caixinhas que a academia adora novamente, a gente tem outro tipo de organizações que elas têm um poder incrível de revolução, de mudança cultural, de outro mindset para consumir, para despejar,
trabalhar a questão do resíduo, por exemplo, que são as organizações com alta base de desenvolvimento local, setorial, institucional, e por aí vai. Então, só para a gente lembrar que essas taxinhas ajudam a gente a tomar posições estratégicas, né? A gente, pelo que eu vi, a Nextera também está muito orientada para resolver, para enfrentar a desigualdade no Brasil, e a gente está falando, então, de empreendedor por necessidade, é o que não tem, é o que se vira nos 30, porque não tem emprego para ele, está no mundo informal, e a gente, infelizmente, está com os níveis mais altos de informalidade nos últimos anos. Esse empreendedor, em tese, se ele não contar com a gente, com ecossistemas tão importantes, com agentes econômicos tão relevantes como incubadoras, aceleradoras, aí no Santa Catarina, o que não falta, aqui no Rio a gente também está correndo atrás. Se esse empreendedor por necessidade não tiver com quem contar, ele morre na praia. Aqui no Rio a gente diz isso. Ou no máximo ele consegue só aquele dinheiro de sobrevivência para pagar a semana seguinte, o agiota para pagar a semana seguinte o que ficou devendo para a padaria, para alimentar sua família naquele dia. Ele tem uma baixa rotatividade de dinheiro. Então, o ideal é que a gente tenha um ecossistema mais acolhedor, um nível educacional mais alto, né? Então, por isso que a gente não pode prescindir do Estado, que a gente tenha mais empreendedor por necessidade, aquele cara que resolve, tem um emprego, tem possibilidade de viajar, então é outro nível, né? E que decide empreender porque ele é sagaz, porque descobriu um problema que se debruçou sobre uma problemática muito estruturante que o governo nunca deu conta, que as empresas nunca deram conta, e que ele acha que tem a solução, ele vai lá prototipar, botar para fazer. Então, o ideal é que a gente tenha mais empreendedor por oportunidade em detrimento da necessidade. Mas tem muitos casos incríveis de empreendedor por necessidade que são sucesso em nível de faturamento, em nível de benefício ao que se propõe a fazer. Como eu falava, não faltam problemas inúmeros e diversos e de mais matizes diferenciadas no Brasil e no mundo, infelizmente. Queria lembrar aqui que Itapamur fala da ecologia da inovação. Ele estuda vários casos internacionais, não só o Vale do Silício, e aqui tem um Morro do Silício, quero muito ouvir vocês, estou muito inspirada para ouvi-los, mas eu queria destacar aqui o que seria a receita do Itapamur, né, para um ecossistema, um território bem inovador, bem pujante, para estimular que mais casos como Negri, esses que a gente vai ouvir hoje aqui, surjam e que tenham sucesso e que ultrapassem essa fase de escalar, de startar, porque a gente está muito à prova, né, os 5 primeiros anos a gente está muito à prova, mostrando a que veio e tentando entender o nosso cliente, o nosso mercado, o nosso problema, mas o principal, eu destaco aqui esses em vermelho, são os empreendedores, perfil, nível de escolaridade dos empreendedores, nível de rede dos empreendedores, comunicação dos empreendedores, o Centro Universitário de Pesquisa, não abandonem a universidade de vocês têm um ecossistema incrível de várias universidades maravilhosas e a força de trabalho qualificada, né? Então, um bom café, um bom vinho, um bom chopp também, mas, em geral, eu queria destacar esses 3 e, mais uma vez, não prescindir do Estado. E, obrigado, deve ter falado demais, mas a gente está falando aqui de algo que vem muito a calhar, cai como uma luva esse tal novo normal. Os novos melhores normais por vir, e já que tem que acontecer hoje, que a gente não pode esperar para fazer hoje, amanhã, o que a gente pode fazer hoje, em nível de consumo, de ver o que na televisão, de escolher que live assistir, a gente tem que ser coerente e consistente com o que a gente prega para o mundo. Então, negócios sociais, socioambientais, tem tudo a ver com novos melhores normais. Queria aproveitar e fazer um plim-plim, vai ter uma aula magna aberta, uma aula inaugural do curso que está vigente aqui, essa quarta-feira, 7 horas da noite, queria convidá-los, porque a gente vai ouvir quem? O Lucas Maciel, que é o coordenador nacional da estratégia, ele é coordenador, fica lá em Brasília, né, da Estratégia Nacional de Negócios de Impacto Socioambiental e Finanças Sociais. Geraldo, devo ter falado demais, perdão. Imagina, Ruth, obrigado, é super importante ouvir os contextos de inovação, conceitos, isso nos ajuda bastante a gente refletir, olhar para aquilo que nós estamos fazendo também, isso nos deixa muito feliz, obrigado aí por estar com a gente. Cleusi, eu vou passar para a Cleusi contar para a gente o que é esse movimento do Morro do Silício, o que eles fazem, e a gente vai bater um papo. E a Cleusi caiu. Acho que ela apertou no botão de desligar ao invés do botão de desmutar. Voltou. Cleusi, tudo bem? Voltou? Tudo bem, fui tomada pela emoção e pela, meu Deus, a responsabilidade de falar depois de uma apresentação dessa da professora Ruth. Obrigada, professora. Quando ela disse assim, eu estou aqui para ouvir vocês, Morro do Silício, eu disse, meu Deus, e agora?
Mas E vamos agora, lá. e agora tu fala, tu conta para nós como é que é esse negócio, conta quem tu é, como é que funcionou, manda bala aí. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Cleusa Soares, eu sou jornalista, sou moradora de uma comunidade aqui de periferia de Florianópolis, que é a Vila Aparecida. Sou mãe, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, um de 14 anos e uma menina de 5. Tenho pós-graduação em mídias sociais e marketing digital e tenho uma experiência em assessoria de comunicação. Foi essa minha experiência em assessoria de comunicação que fez um dos idealizadores e o cofundador do Morro do Silício, que se estivesse aqui ia falar com uma propriedade, porque ele conseguiu agregar um grande grupo para o Morro do Silício hoje estar aqui podendo falar. O Douglas Pacheco, que foi o idealizador e um dos cofundadores do Morro do Silício. Eu, enquanto jornalista e assessora de comunicação, fui convidada no início do ano passado. Então, quando se falou aí no Instituto Nexera, que tem 27 anos, nós somos um bebezinho aqui. O Morro do Silício ele é recente. Eu fui convidada no início do ano passado para organizar um evento, que ele é um evento global, promovido pela Techstar em parceria com o Sebrae, aqui de Santa Catarina, que são os Startup Weekend. Só que em Santa Catarina ainda não tinha tido um Startup Weekend Social Impact, ou que no início a gente estava chamando de Startup Weekend Comunidades, que a gente estava com essa linguagem de comunidades, porque a gente queria que as pessoas das comunidades participassem desse evento, dessa atividade. Então, tudo começou, o Morro do Silício surgiu a partir dele. E o evento, o Startup Weekends, para quem não conhece, o Startup Weekends são 52 horas ou 52 horas de atividade, com mentorias, com mentores e com toda uma sistemática das startups, que é conhecer o problema, validar problema, buscar a solução, validar a solução, toda a sistemática de uma startup, que, como o Douglas sempre falava, que ele estava fazendo em 2 anos dentro da fintech dele, era para ser realizado em 54 horas. E aí, ele, como já estava nesse ambiente de ecossistema, de inovação, ele, por ser negro, ele percebeu essa necessidade ele percebeu a falta de representatividade, a falta de pessoas negras, falta de diversidade no ecossistema de inovação e nesse ambiente de tecnologia. Então, a partir disso, a gente se empenhou muito nessa questão de levar essas pessoas de comunidade para um evento, e aí a gente fez um primeiro evento dentro da Envolves, que é uma empresa de tecnologia também aqui muito grande, aqui em Florianópolis, que nos cedeu o espaço para que a gente levasse esses empreendedores. Então, nós levamos o Pizza da Quebrada, que hoje está com... ele lá em 2019 ele estava iniciando todo o seu processo de entrar no mercado, que o Pizza da Quebrada é um negócio de impacto. O Tesla, que são 2 meninos aqui da comunidade da Vila Aparecida, que tem uma produtora onde eles fazem um trabalho de produções artística, produção de vídeo, áudio, vídeo, com artistas de periferia, né? E com as R. Freitas, que as meninas que também já foram incubadas acho que pelo Instituto aí, né, Geraldo? Foram incubadas já pelo Nexera, e que hoje também já tomaram seu espaço, então ainda elas estão nesse processo de se afirmarem. E ali a gente, nesse primeiro que a gente chamou que era o bootcamp, que a gente foi primeiro essa chamada para a gente despertar esse interesse desses empreendedores de comunidade a ocupar esses espaços, como a gente diz, que é hackear o sistema, furar a bolha, a gente conseguiu perceber que existe realmente essa dor e essa lacuna desses empreendedores de acessarem esses espaços, né? Seja não é de formalização, de adquirir conhecimento, de fazer conexões, até por conta de, como a professora falou, muitos desses empreendedores são empreendedores por necessidade. Então, às vezes, falta essa oportunidade de eles se conectarem, até para fazer esse network de trabalho, de vender o seu produto, né? Então, a gente estava, o Morro do Silício, a gente estava nesse processo de identificação
Mas a gente tinha muito definido, e isso a nossa apresentação sempre se baseava muito nisso, de que o Morro do Silício é um movimento, né, que acredita na integração dos ecossistemas de inovação com periferias, gerando novas perspectivas por meio de educação empreendedora, inovação e tecnologia. Então, basicamente, o Morro do Silício estava surgindo desse processo. E a gente fez o Startup Weekend em julho, e onde a gente levou quase 90 empreendedores, entusiastas, pessoas que estavam querendo participar ou levar algum projeto de impacto social para ser discutido, para ser trabalhado naquelas 54 horas. E lá nesse evento, a gente teve empreendedores, pessoas que já tinham um contato com o que era ser empreendedor, e tinha algumas pessoas que não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo lá. Então, foram 54 horas onde tiveram mentores de mercado, pessoas que já tiveram jurados, e 3 ideias saíram de lá, foram incubadas em outros projetos de incubação, tudo. E isso aconteceu em julho. Em agosto de 2019, nós nos reunimos, 4 cofundadores, que é eu, Cláudio Soares, Douglas Pacheco, Keila Nunes e a Fernanda Dornelles, e nos reunimos e decidimos montar esse movimento, montar que a gente ainda não estava, a gente estava nesse processo realmente de definição. O que nós somos uma empresa de impacto, porque uma das discussões era que quando o negócio é de impacto, tem-se a vergonha ou o medo de falar em ganhar dinheiro. E a gente tinha essa discussão muito forte nisso, né? Que a gente tinha que pensar nesse processo de escalar, a gente precisava pensar num processo de como é que esse negócio ia ser sustentável, e ao mesmo tempo, a gente atender ou a gente conseguir sanar essa lacuna que a gente percebeu nesses eventos que a gente realizou. Então, logo que a gente estava nessas negociações, nessas conversas que a gente estava tratando, né, a gente tinha já mapeado algumas ações que a gente podia atuar para que o Morro do Silício pudesse atender ou pudesse alcançar o nosso propósito, né? E uma das coisas que a gente percebeu é essa questão de Florianópolis, por se tratar de Ilha do Silício. Aí, por que o Morro do Silício, né? A Ilha do Silício, por conta das startups instaladas aqui, do potencial tecnológico, e também aí essa questão de falta de mão de obra para atender esse mercado, como é que a gente pode fazer com que essas pessoas de periferia, essas pessoas de comunidade acessem esses ambientes? Porque elas não se sentem partes, elas não se sentem atraídas para estar nesses ambientes. E, por conta de ser a Ilha do Silício, eventos mil em 2019, assim, que eu fui inserida nesse processo, porque eu, enquanto jornalista, era assessora de imprensa de órgãos governamentais, então a minha vida não é que era sossegada, mas ela tinha uma certa rotina. E com as atividades de tecnologia, de startup, tinha eventos a todo momento, a todo momento. Só que a gente não tinha esse acesso ainda das comunidades de periferia, dessa diversidade nesses ambientes. Então, para tanto que a gente pensava, né? E pensa ainda, porque como nós estamos nos reestruturando, aí depois eu vou falar em que momento que a gente está agora. Mas a gente pensava muito nessa questão de possibilitar que esses empreendedores que estão lá nas comunidades fazendo o seu trabalho do dia a dia pudessem ter acesso a essas vagas de workshop e esses eventos de network, para que exatamente eles pudessem participar desse ecossistema e fazer esse conhecimento, eles terem essa possibilidade de furar essa bolha, de hackear esse sistema, de estarem lá e poder conhecer como é que funciona esse ambiente. Aí, junto com o Nexera, que era essa conversa de a gente pegar esses empreendedores, ser realmente esse elo para trazer esses empreendedores para as pré-incubadoras, incubadoras e aceleradoras, para que eles entendessem, para que eles pudessem, então, participar desses processos, né? Porque muitos desses empreendedores, como a gente insiste em falar, como eles são empreendedores por necessidade, falta, às vezes, esse momento de se pensar, olha, você precisa ter esse momento para
conhecer o teu negócio, para conhecer o teu processo, para saber como você pode fazer com que o seu negócio avance, né? Aí também, por conta de a gente perceber que muitos desses empreendedores, eles são empreendedores muito de economia criativa, e tem hoje muitos editais, e muitos que têm essa possibilidade de auxiliar, principalmente as mulheres negras de comunidade, que estão nesse trabalho de economia criativa, de fazer essa diferença dentro da sua comunidade, porque a gente tem um exemplo de uma empreendedora que despertou a partir de uma conversa com a gente, de que ela percebeu o potencial que era ter o seu negócio dentro da comunidade dela. E hoje ela tem um negócio, uma boutique dentro da comunidade. E nesse período de pandemia, ela viu que ela precisava se reinventar, então ela começou a fazer máscaras. E ela teve uma demanda grande, e o que ela fez? Ela pegou costureiras da região, do próprio bairro dela, então ali ela gerou um negócio, ela gerou renda para aquelas mulheres, e ela se reinventou dentro desse período de pandemia. Então, a gente pensa que hoje tem muitos editais nesse sentido, só que esses editais, às vezes, eles são complexos, e a gente era também um momento que a gente tinha muito esses de conversa. Porque se existe esse acesso para essas mulheres que estão nesse início de economia criativa, que também querendo ou não, é um processo de estar fazendo essa mudança nesse ambiente, por que não fazer com que elas tenham acesso a esses editais? Só que os editais eles são muito complexos, então a gente pensava muito nessa questão de como é que a gente pode fazer esse trabalho de esmiuçar esses editais para que essas mulheres tenham acesso a participar disso. E aí, possibilitando que a cadeia em que ela está presente, ela cresça. Questão de capacitação, que é essa questão que a professora falou, que a gente precisa realmente colocar que tem que estar buscando conhecimento, adquirindo, e até por conta da tecnologia esse mercado muda bastante, né? E aí a gente tem que estar buscando essa capacitação e estar proporcionando essa capacitação. E aí vem essa questão do poder público também, que é negociar políticas públicas para alavancar o público-alvo, porque por ser pessoas de comunidade, de periferia, são pessoas que estão ali nesse processo de, muitas vezes, de vulnerabilidades outras que não conseguem acessar a esses serviços, né? Eu aqui me perdi porque chegou... vai rolando mensagens aqui. Então, a gente trabalhar essa questão de políticas públicas, até o Morro do Silício, a gente está nesse momento de live, e eu conheci uma experiência, um case de uma cidade, em Hortolândia, lá em São Paulo, onde a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável lançou em julho uma política de apoio aos afroempreendedores. E é uma política que sai de uma pasta que não é da pasta que a gente fala de igualdade racial ou da assistência social. É uma política que vem de uma pasta de desenvolvimento, que a gente trabalha muito, que a questão do empreendedorismo, do afroempreendedorismo, tem que se trabalhar o desenvolvimento, não só essa questão das políticas de assistencialismo, né? Eles precisam se desenvolver para que eles possam ser sustentáveis. Então, conhecer os editais, aplicar workshops e palestras disseminando esses conceitos de empreendedorismo, porque também os empreendedores eles não se apoderam eles não se sentem empreendedores. Um dos grandes problemas desses que a gente falava muito, que o Douglas, eu digo a gente porque o Douglas nessa conversa falava bastante, que os empreendedores, quando uma inovação acontece dentro de uma comunidade de periferia, é gambiarra, mas quando ela acontece no asfalto, é inovação, é tecnológico, né? Então, e muitas vezes isso surgiu lá dentro da periferia, só que por falta das pessoas se apropriarem dessa inovação, desse empreendedorismo, elas não conseguem se colocar para o mercado, e aí falta essa questão da divulgação, de se mostrar como empreendedores. Então, hoje o Morro do Silício basicamente, a gente estava nessa questão, nessa articulação, nesse trabalho, e aí a gente em dezembro teve ali um problema que a gente acabou perdendo um dos nossos cofundadores, um principal entusiasta disso, e a gente teve que realmente se reestruturar, se reinventar, pensar no que a gente teria que fazer, né? Então,
Então, e logo após isso, quando a gente estava se recuperando, sentando para ver novas possibilidades, como é que o Morro do Silício ia dar continuidade a esses trabalhos, a gente chegou a fazer algumas conversas com o Instituto Nexera para a gente pensar em acesso realmente para que os empreendedores, para que essas comunidades, os empreendedores dessas comunidades pudessem acessar esses ambientes, né? A gente chegou a fazer umas conversas, estava ali formulando alguns projetos, né? Mas a pandemia que aí, né, nos fez dar uma brecada, parou um pouquinho. E o que a gente, o Morro do Silício, está fazendo hoje para que a gente possa, até porque nos falta dados também, né? Então, a gente hoje precisa ter muito acesso a esses dados para a gente poder pensar como é que se faz esse trabalho para que chegue no maior número de pessoas. Nesse momento, a gente está fazendo conversas, a gente está trazendo empreendedores, a gente está trazendo pessoas discutindo assuntos realmente ligados ao ecossistema de inovação, a questão do acesso mesmo da diversidade nesses ambientes de tecnologia. A gente está fazendo essas conversas para pensar juntos, e aí no dia 14 também já vou fazer, na sexta-feira, dia 14, a gente vai fazer esse grande encontro com os mais de 30 pessoas que passaram nessas nossas conversas, para pensar algo de concreto, para que esses empreendedores e essas pessoas que estão nesse ambiente de tecnologia, esses empreendedores, possam se apropriar de fato, que às vezes falta a palavra, mas para que a gente consiga ações de fato para que eles se insiram nesse ambiente. Como a professora falou, já não tinha emprego para todos, e passando essa pandemia não vai ter, e a gente tem aqui um ecossistema de tecnologia muito forte, que precisa de uma mão de obra. A gente tem como fazer essa qualificação para que algumas dessas pessoas sejam absorvidas para esse ambiente. Então, tem todos esses questionamentos. Eu não sei se na sexta-feira, eu acredito que a gente vai sair de lá com alguma coisa, porque a gente está trazendo pessoas de diversas áreas, trazendo pessoas de mercado, pessoas da área da educação, pessoas da área de ciências. A gente está trazendo até uma questão que é muito forte, que gera uma lacuna maior, é a questão do acesso à tecnologia. A gente está falando muito dessa questão de tecnologia, e a periferia é uma das que está sendo mais atingida com essa questão de estar tudo online, de estar tudo tecnológico, porque o próprio acesso à internet é negado por falta de interesse público, interesse político, interesse das empresas, porque é um assunto que a gente trouxe para discussão, porque as empresas não têm interesse de expandir rede dentro de uma periferia. E isso foi constatado. A gente foi numa grande empresa e não existe esse interesse. Então, como que a gente pode buscar alternativa para que essas periferias não sejam tão excluídas, essas que têm a possibilidade, né, que têm esse acesso, não sejam tão excluídas tecnologicamente, nessa questão até do acesso à internet, acesso à tecnologia. Então, professora, como manezinha, eu falo muito rápido. E já me falaram, como jornalista eu falo rápido, como manezinha eu falo rápido. Eu não sei se eu saí atropelando muita coisa, mas é basicamente isso. O Morro do Silício é exatamente isso. A gente quer hackear o sistema, furar a bolha, quer colocar as pessoas de periferia nesse ambiente de tecnologia e do empreendedorismo. Que legal. Muito bom. Depois Nem respirei. Eu vi. Depois tu conecta com o Jeff aí, eu posso mandar os contatos de telefone aí, o Jeff bota aí para vocês conversarem. Isso, manda. Isso, eu vou falar com. Agora nós vamos ouvir o Lázuli. O Lázuli, toda vez que eu falo com ele, ele criou um negócio novo. É o protótipo, como é que é? O delivery da quebrada, negócio. Toda vez que ele me manda uma mensagem no WhatsApp, todo mês que a gente se conversa, ele está com uma coisa nova acontecendo que eu já me perco. Meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu posso só fazer uma intervenção rápida? Diga. É porque o Lázuli também foi um dos empreendedores que teve nesse evento com a gente, e ele vai poder falar, porque assim a gente teve um retorno
Não, ele está em tudo. Esse negócio também eu também quero conhecer. Ele é empreendedor mesmo. Ele está em tudo. Ele, a esposa e o filhinho. Ah, Carol e Joaquim acompanham tudo, gente. Então, mesmo embalo, assim. Boa noite, gente. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Chico Nexera. Hoje, prazer te rever, minha amiga Ruth, prazer em conhecer. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar um pouco aqui, né? Então, eu sou Lázaro, eu tenho 32 anos. Sou de São José, uma cidade vizinha aqui a Florianópolis. Então, eu sou um jovem empreendedor, meio de pais servidores públicos da saúde. Então, eu vou trazer até uma breve apresentação que eu fiz até no Morro do Silício, a convite do nosso amigo Douglas e de todos os diretores, participantes do Morro do Silício, que eu não fui criado para empreender. Lazuli, a tua voz está com um chiado. De repente pode ser o fone. Quem sabe tu tira o fone, vamos ver o que dá. Tá, só um pouquinho, gente. Então eu vou mudar aqui, eu acho que é o computador. Eu vou mudar para o celular aqui, só um instantinho. Senão a gente escuta como se fosse um robô. Aí. Não, enquanto o Lázaro ele entra de novo, daqui a pouco ele está de volta, os movimentos que a gente tem em Florianópolis são movimentos muito interessantes, porque no mesmo tempo que a gente tem uma capital, né, gigante em termos de tecnologia, educação, né, aquela pesquisa da Endeavor que fala de cidades empreendedoras, né, traz Florianópolis e um dos principais itens estão relacionados à questão do conhecimento, né, das universidades. Nós temos um grande desafio, né, que é o que a gente dentro do Instituto Nexera tem tentado fazer, que é fazer as aproximações, né, criar as pontes realmente, né, para fazer com que a gente consiga, né, tratar de vários conhecimentos, o conhecimento científico, o conhecimento empírico, né, que a gente chama lá na academia, os saberes populares, os povos originários, né, uma série de outras coisas dentro desse contexto, né. Então, é um movimento que a gente tem feito no Conexão de Impacto, tem esse papel, né, porque conecta com todas as pessoas que estão conosco. O Lázaro participou ano passado, o Jeff, né, e tantos outros empreendedores das comunidades que têm vindo participar com a gente. Lázaro, volto para ti. Vai lá. Tá melhor agora, pessoal? Opa, agora melhorou. Show de bola. Então, voltando ali. Eu sou um jovem de uma cidade vizinha aqui de Florianópolis, São José. Então, eu sou filho de funcionários públicos da saúde. E eu não fui criado para empreender, né? Eu fui criado pelos meus pais, pelos meus avós, para ser um funcionário público da saúde. Então, meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, né? E eu acabei que, por si só, me apaixonando por esse lado do empreendedorismo. Então, estou desde 2015, de fato, tentando empreender, né? Participei de alguns processos, conheci o geral lá no ILAB da Unisul com a professora doutora Caroline, e desde lá eu venho tendo alguns projetos, algumas ideias que eu tinha começando a tirar do papel e desenvolvendo esses negócios. Como o Geraldo falou ali, várias ideias pipocam na cabeça e eu gosto de executá-los, de tentar fazer esses negócios acontecerem, né? Atualmente eu tenho 5 startups. Então tem a Delivery do Gueto, né, que tem esse lado de levar esse acesso a esse serviço que é de delivery para dentro das comunidades. Então, quando a gente fala em iFood, Uber Eats e Rappi, muitos não têm esse entendimento, mas a grande maioria desses aplicativos, ou pelo motoboy, ou pelas empresas que trabalham dentro dessas plataformas,
não acessam as comunidades, não entram dentro das comunidades para fazer esses tipos de entrega. Então, as comunidades acabam desassistidas. Eu tive, né, essa experiência ruim quando estava na casa de um amigo, no Monte Serra, e a gente foi tentar pedir uma pizza e, para minha surpresa, no aplicativo apareceu como endereço não encontrado. Mas, na verdade, o motoboy nem tentou chegar no endereço. Ele colocou lá como endereço não encontrado e voltou para a lanchonete. Então, foi um gatilho que a gente, poxa, tem aí uma demanda e uma área para a gente explorar. Nisso nasceu a Delivery do Gueto. O Negrossos, ele surgiu de dentro do próprio grupo do Morro do Silício que a gente tem no WhatsApp ali, que eu vi ali muita procura por profissionais negros ali, né? Então, a gente sempre incentivando o Black Money, né? Como a professora, a doutora Ruth falou, e a Cleusi mesmo falou várias vezes, nós, empreendedores negros, nós não temos, historicamente falando, essa aptidão, essa habilidade de empreender de uma forma assim estruturada, né? A gente empreende por necessidade. E muitas vezes empreender por necessidade, a gente acaba se contentando com o ganho básico para a gente sobreviver, e não pensa no negócio de forma que ele pode ser escalável, repetitivo e se tornar um negócio maior, né? Então, o negócio ele tem esse apelo voltado para o Black Money, né? Então, a gente vai muito daquilo, né? Se eu não vejo, eu não compro, né? Então, hoje eu não consigo encontrar os empreendedores, os afroempreendedores, de uma forma fácil, de uma forma facilitada, né? A gente tem que estar sempre recorrendo a grupos ou a indicação de amigos para chegar nesses profissionais e estar fomentando esse movimento, né? O Black Money. Então, o Negrossos, ele veio para isso, para divulgar, para mostrar para as pessoas, para quem tem interesse em contratar um profissional negro, a fomentar isso, encontrar isso de uma forma muito prática, muito simples, né? A gente já está com essa ideia já de negócio já desde março, e com a pandemia a gente acabou acelerando esse processo de construção da plataforma. Estava tendo uma necessidade muito grande, bastante pessoas que sabiam desse projeto estavam nos procurando, e a gente está com esse projeto, essa ideia de não só estar divulgando, habilitando esse espaço para que eles possam ser um canal, mas também ser um portal onde a gente consiga impactar, trazer conhecimento, né? A ideia é trazer blog, trazer outras pessoas negras que sejam referências para essas pessoas, né? Falta muito para a gente. Eu, por exemplo, uma grande referência que eu tinha, que eu tenho ainda, é o nosso amigo Douglas. Falta para a gente, quanto empreendedor negro, figura, sabe? Essa figura do empreendedor negro para a gente se espelhar. Então, a ideia do Portal Negrossos é isso, é fortalecer esse ecossistema, mostrar os afroempreendedores e conectar um ao outro, assim, de forma bem resumida, bem prática, é isso. E as ideias vão surgindo, a gente vai executando, né? Por formação, como eu sou formado na área de tecnologia, análise e desenvolvimento, então, cara, tem a ideia, vamos fazer um site, lançar e ver o que o pessoal vai falar. Se for uma ideia boa, vai ter bastante procura, vamos pegar, colher os feedbacks e construir. Se for uma ideia ruim, não vai ter procura e a gente consegue medir, né, de forma simples e prática. Maravilha. Eu queria abrir para a gente bater um papo aí, né, que a gente possa conversar, fiquem à vontade em abrir o microfone. Se tiver conexão de internet boa, também pode abrir a câmera para a gente se ver. A gente adora aqui no Instituto Nexera se ver. Já que não pode abraçar, então a gente se vê para caramba, né, Carla? Então, assim, a gente sempre abre a câmera para a gente poder se olhar, para ver como é que tá, se está escabelado, se não está escabelado, se está com frio, se está com calor.
Então, eu queria deixar aberto aí para a gente bater um papo, para a galera conversar, fazer pergunta aí para a Ruth, para a Cleusa, para o Lázaro. Tá aberto aí para a gente conversar, vamos lá. Fala, Jeff. Não, mas teve alguém que começou antes. Pode ir, Evandro. Evandro, e vamos fazendo assim, ó. Eu tô com fome. Vai colocando o nome no chat. Sacou? E aí a gente vai fazendo a listinha para chamar. Evandro, manda lá. Opa, queria saber do Lázaro quais ações de marketing que ele está utilizando para divulgação das startups. Oi, Evandro. Então, a gente, dentro de cada projeto, eu busco trazer pessoas que vão agregar comigo no negócio. Dentro do negócio mesmo, eu tenho o Gabriel Mangabeira, que eu conheci ele dentro do Startup Comunidade, do Startup Weekend Comunidade. Nós fomos mentores nesse Startup Weekend. E ele é um profissional da área de marketing. Já eu tecnicamente, de marketing, não conheço muito, conheço bem pouco. É um conhecimento bem raso mesmo. Então, ele que vai fazer toda essa parte de marketing. Eu sempre busco trazer alguém de marketing de vendas, tá? Não sou bom nisso. E realmente uma startup você não faz sozinho, você não consegue construir nada assim de impacto, algo grande, um projeto bem estruturado sozinho. Você tem que sempre trazer perfis que se complementem, né? Até endossando mais uma vez aquilo que a gente vem falando do empreendedor negro, quando a gente fala que ele empreende por necessidade, a gente fala nesse sentido, por exemplo, né? Não é um empreendedor que ele se estrutura para fazer aquele negócio dele crescer, né? A gente vem muito na questão da necessidade. Eu vou vender porque eu preciso ter uma receita, ter uma renda para trazer dentro de casa, para trazer alimento e para sustentar a minha família, né? Então, eu sempre busco trazer um profissional que vai estar me apoiando, né, nesse sentido, nessas áreas, para fazer realmente o negócio acontecer. Jeff, vai lá. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, boa noite, pessoal. Eu queria perguntar, tanto para o pessoal do Morro quanto para o Lázaro e para a professora, como que vocês estão pensando os processos de formação de adolescentes e jovens para inserção dentro do mercado. Falo isso porque o meu projeto tá muito encaixado dentro desse universo, né? De como que a gente leva... Eu também venho da Quebradinha, só que eu sou de São Paulo. Então, tipo, como que a gente acessa os lugares que são tão difíceis e a gente faz esse processo de gentrificação? Se vocês têm essa perspectiva, né? Pergunto para os três, né? Cada um dentro da sua área de expertise, mas daí é um papo que eu gostaria de trocar com vocês. Ô, Jeff, antes deles responderem, tu vai falar em 10 segundos o que tu faz, qual é o teu projeto? Eu sou o Jeff do Prototipando a Quebrada. A gente quer transformar o espaço de trabalho e formação tecnológica na periferia. A gente quer levar tecnologia e profissionais da periferia para o espaço de tecnologia e lá dentro da periferia a implementar esses espaços também. É um pouquinho isso. A gente trabalha com crianças, adolescentes e agora está com um projeto para jovens. Com aula de robótica e outras tecnologias. Robótica, aí agora a gente está... Depois do Nexera, a gente está rodando lá o MVP, Geraldo. Coisa boa. Eu vou já trazer aqui a minha fala e depois provavelmente a doutora e a Cleusa vão complementar. Eu, né, como falei ali, eu faço parte de vários projetos, tem várias ideias. Um deles, dois deles, né, vou botar aqui dois projetos que eu faço parte e que vão impactar nesse sentido. O É da Nossa Cor, na qual eu sou o gestor tecnológico, e a gente está trazendo para dentro do É da Nossa Cor curso de programação. A gente havia começado logo assim que, um pouco antes da pandemia, a gente estava iniciando o projeto de aulas de programação, né, que a gente nominou de Afrotech, e a gente estava dando aula de programação para os jovens dentro do projeto, né? Era uma das iniciativas.
Depois, eu fui convidado pelo professor o Marcos Caneta, né, Instituto Liberdade, e que eles estão trazendo a Escola Olodum para Florianópolis, e uma das iniciativas da Escola Olodum é ter um espaço de cocriação, né, digital dentro da Escola Olodum. E nesse projeto estou junto com a Vitória, transformando e criando esse espaço, né? Então, a gente tem aí algumas ideias de como fazer isso. Mas, é claro, são projetos que estão fomentando, mas a gente precisa de muito mais, sabe? Acho que cada um puder fazer, assim como o Prototipando a Quebrada está fazendo, a Cleusi também está trabalhando nisso dentro da vila, e a gente puder e conversar e se complementar, né? E trazer isso para mais comunidades, melhor ainda. Geraldo, a pergunta dele é diferente para mim, né? Mas pelo Rio de Impacto, essas 15 organizações que hoje estamos, né, focados nesse tema, tem algumas organizações que têm o público-alvo, né, o público principal beneficiado, a galera secundarista, a galera que não entrou na universidade, mas de modo geral, é no meio universitário que mais se trabalha educação empreendedora, cultura empreendedora, em articulação com empresas consolidadas, e estimulando as startups a serem geradas, seja com fim ou sem fins de lucro. E aí, o Instituto Eclos, da Andréa Gomide, é espetacular, tem um programa incrível. Oi Futuro também trabalha muito junto com o Sebrae Rio, e está fazendo um programa muito bacana, que não só é para o pessoal mais velho, mas o pessoal mais jovem. A PUC está com um programa financiado, da FAPERJ, inclusive, que pega uma galera diversa, inclusive muita gente baixa renda e sem universidade ainda, sem o terceiro grau. E o que eu tenho para falar de recomendação é basicamente grupos heterogêneos, não ficar jovem com jovem apenas. Eu trabalhei 10 anos na incubadora da PUC, o Instituto Gênesis, e era tão lindo quando a gente via o pessoal grisalho, que nem eu, grisalho com o pessoal jovenzinho, nascendo a barba. Você já tem barba, né, galera? Mas é lindo, porque é muito mais complementar. São outros históricos de vida, outros níveis de interação e de expertise, de qualificação, que dá uma liga boa pra caramba, que aí a galera mistura brilho nos olhos, que é essa motivação querer mudar o mundo, e casa bem, fica bem mais dialogado, mais negociado a questão do sangue nos olhos, que é conseguir se sustentar com aquela iniciativa para o dinheiro entrar e todo mundo ficar feliz com comida na mesa e atendendo mais gente. Então, se eu puder deixar algum recado, é mais isso. Estimular para que o ecossistema também olhe para vários níveis, perfis diferenciados, né, e níveis de maturidade organizacional. Senão, a gente aqui no Rio, a gente sofre de um problema que a gente sempre está com programas, né, nós, as 15 organizações, a gente, em geral, tem programas para startup, para tirar a ideia do papel, para chegar a prototipar, mas nível de maturidade mais para frente a gente ainda não consegue atender. Aí vem qualquer investidor, qualquer programa. Aí não tem um programa orientado para negócio de impacto socioambiental para esse nível mais adiantado, e a gente está precisando de bons casos consolidados, então a gente tem esse problema que a gente já observou, e a gente agora está tentando sanar essa omissão na cadeia de valor, na cadeia de maturidade organizacional, mas de qualquer maneira, grupos heterogêneos são muito mais bem-vindos, mais criativos, mais inovadores, e com redes mais amplas, que se complementam, para conseguir dinheiro, conseguir empréstimo e conseguir entrar em setores e mercados, né? É isso. Bom, o Morro do Silício, a gente estava em conversa com o CDI, que já faz um trabalho aqui nessa área de tecnologia. Eles estão com um projeto de programação e já que está sendo colocado nas escolas, e a gente estava fazendo uma parceria com o Morro do Silício e o CDI para levar esses projetos para dentro de outras comunidades. A gente também estava fazendo a conversa com o AS, que é de Curitiba, que também tem uma metodologia de ensino. Eles iam fazer uma escola em Canasvieiras, na escola jovem, acho, a Escola Jovem de Canasvieiras, que é uma metodologia também para que os adolescentes desenvolvam essa questão da área de tecnologia. E a gente estava participando de uma conversa com o padre Wilson e a Fiesc, aquele ali, eu esqueço o nome. A gente teve algumas reuniões ali para a criação
do espaço dentro do Monte Serra, que é um espaço de tecnologia onde seria levado, onde vai ser levado todo esse conhecimento em tecnologia para os jovens de periferia e de lá para outras comunidades, não com a mesma estrutura que estava pensando lá, mas que o que pudesse ser oferecido dentro desse espaço no Monte Serra, que já tem todo, o Monte Serra ele está à frente nesse processo, né? Porque o Padre Wilson ele tem todo esse envolvimento, então o que pudesse ser levado dentro daquele espaço para ser levado em outras comunidades. Então, existe muito esse foco nos jovens e nesses adolescentes, até porque eles já nascem nesse ambiente, né? Então, para eles, acaba sendo mais fácil esse acesso ou esse aprendizado, né, com essas metodologias que são colocadas, e a gente pensa, né, muito nessa questão de fortalecer e de dar essa perspectiva para esses jovens. Então, esse trabalho como o teu também, Jefferson, eu acho que é bem nesse caminho de trazer a perspectiva, né? Se eles vão seguir ou não, mas está tendo essa perspectiva, está dando esse horizonte para eles. Bacana. Eu vou pedir mais 10 minutos de vocês, tá? Aqui tem uma pergunta do Kleber também, que ele fala, ele tem 3 perguntas, eu vou tentar resumir essas 3 perguntas, e eu vou tentar responder uma parte delas, depois eu passo para todo mundo para a gente conversar. Ele fala do seguinte: gostaria de entender como é que funcionam os investimentos em startup, não necessariamente dinheiro, mas outro tipo de recurso, como fazem para selecionar os projetos, se utilizam plataformas, ferramentas, como que usam. A outra pergunta que ele tem também quando estão auxiliando participação de criação de novos negócios, projetos, usam alguma ferramenta, plataforma específica, como está sendo feito isso dentro das universidades. Kleber, eu vou aproveitar para contar um pouquinho do que a gente faz no Instituto, né? Então, assim, o Conexão de Impacto, hoje está totalmente virtual. Nós utilizamos uma plataforma tecnológica aonde a gente desenvolveu, né, e vem lapidando cada vez mais uma metodologia que o Instituto adota, certo? E dentro disso a gente tem mentorias coletivas, que é o que a gente chama, todas as terças-feiras à noite. Então, o programa é um programa de 3 meses e meio, e dentro desse programa você passa por todas as fases de construção de um negócio de impacto, desde a identificação do problema, geração de ideias, modelo de negócio, teoria de mudança. Então, você vai até a fase de conquista de clientes, criação de escala, mercado, né, questão de marketing. Então, toda terça-feira à noite tem, durante 2 meses e meio, quase 3, tem temáticas relacionadas às fases de desenvolvimento de negócio. O empreendedor acessa a plataforma e dentro da plataforma ele tem conteúdos complementares e ferramentas que ele usa para cada fase do negócio. Né? E também ele tem mentorias individuais. Então, às terças-feiras à tarde, às quintas à tarde, a nossa equipe senta com cada empreendedor individualmente para tratar específico do negócio dele. Aqui estão alguns empreendedores. O Lázaro, ele foi um empreendedor que participou do programa, o Jeff, aqui a gente tem até a moça que participou do Luciano Huck, aqui, do projeto Releituras, sabe, lá do The Wall, lá, deixa eu ver quem mais está aqui. A gente tem hoje, mais ou menos, aí, mais de 150 empreendedores que passaram nesses 3 anos de projeto. Ano passado, esse projeto foi um dos finalistas do Prêmio Pacto Global, né, que foi muito bacana, médias empresas, e aqui a gente tem uma outra situação que é bem legal, que ele faz uma pergunta, como é que investe, né? Então, a Nexera faz um investimento econômico dentro desses projetos, né, por isso que ele é gratuito. Então, você imagina que nós atendemos, por exemplo, nós estamos atendendo agora no programa de recuperação de negócios, mais ou menos 50 empreendedores do Brasil inteiro, né, totalmente gratuito, com acesso a todas as plataformas, professores, eventos, mentorias individuais, mentorias coletivas, e alguns dos projetos, eles migram de programa, porque nós temos outros programas também. Né? Além do programa de impacto socioambiental, a gente tem um programa de startups tradicional, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na semana passada, nós tivemos um dos empreendedores que participou do Conexão de Impacto, que é do aplicativo Helps, o Davi de Curitiba,
que hoje está fazendo uma conversa com o grupo, né? Semana passada sentou com a presidência do grupo para conversar como pode desenvolver parcerias com o Grupo Nexera, né, dentro do aplicativo de compartilhamento de remédios. Né? Então, assim, todos aqueles negócios que nós entendemos, né, e que a gente vai monitorando como instituto, que é o braço de inovação e desenvolvimento de startups, né, nesse modelo de Open Innovation do grupo, daquilo a gente faz essa aproximação com o grupo ou com outros clientes do grupo para poder criar esse ambiente de negócios, vamos dizer assim, né, que é aquilo que a gente está comentando desde o início, né, cara, o negócio tem que ficar de pé, a gente tem que ganhar dinheiro com ele, gerar impacto, mas ele precisa ser sustentável, né, então, esse é um desenho. Então, é um pouco disso, Kleber, te convido, inclusive, a se inscrever nesse que está aberto aí, que finaliza as inscrições dia 17, já temos 50 e poucos, né, Carla, inscritos, né, geralmente são 20 vagas, a gente já está com 50 e poucos inscritos. Se alguém quiser complementar aí, Cleusi, Lázuli, Ruth, aí a gente vai para mais uma pergunta e depois a gente vai comer, jantar. Eu digo sempre que é a sopa. Eu adoro comer sopa. Mais alguém? Perguntas para os nossos convidados, para não nossos convidados também, para as pessoas que estão aqui. Pô, então eu vou fazer uma pergunta, cara. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Até porque a gente fica com saudade, a gente só se vê virtual. Essa pergunta eu fiz para o professor Márcio, viu, Ruth, quando ele participou com a gente do encerramento do Conexão de Impacto do ano passado. Tem trazido aí o pessoal do ICE para estar junto com a gente. Cara, qual é a maior dificuldade que vocês têm como empreendedores, a Ruth como professora intraempreendedora dentro da PUC, né? E qual é o recado que deixariam para quem está empreendendo, para quem está a fim de empreender nesse movimento que a gente sabe que cada vez mais a gente vai ter a necessidade de criar negócios que sejam bons para o mundo? Eu acho que eu posso falar um pouquinho, eu posso só complementar um pouco a pergunta do Kleber. No Brasil, educação empreendedora é Minas Gerais, tem um ecossistema incrível de educação empreendedora. Aí eu faço aqui uma puxadinha também para a PUC, a PUC Rio, né, historicamente é vanguarda em educação empreendedora, trabalhando não só questões de planejamento financeiro, marketing, mas principalmente a questão da subjetividade do empreendedor, do sujeito, dos coletivos empreendedores, né? Porque os empreendimentos vão, as ideias fenomenais às vezes não dão certo, mas o que fica é o aprendizado, são as redes do empreendedor, daquela equipe empreendedora, né? Então, isso a gente tem como força, a gente tem um domínio adicional, primeiro no Brasil, em empreendedorismo, e a maioria dos nossos professores desse domínio adicional é de psicologia. Então, a gente tem mas é um grupo heterogêneo, tem professores de cinema, professores de engenharia, professores da comunicação, da administração, claro, mas a nossa maioria de professores da psicologia, porque a gente trabalha atitude e planejamento empreendedor e plano de vida empreendedor. O plano de vida de cada indivíduo da sociedade tem que ter liga com os desejos, anseios deles, né, mas tem que ter a correlação com o plano de negócios da empresa, da startup. Então, de alguma maneira, a gente historicamente também tem se destacado, mas em nível de ecossistema é o mineiro o melhor do Brasil. Ai, meu Deus, as luzes estão aqui piscando. E aí você deixou essas recomendações, né, Geraldo? Eu recomendo não empreender sozinho, como falou nossa colega aí do Nexera, não empreender sozinho é suicídio, e empreender com o dinheiro dos outros é ótimo, não empreenda com dinheiro próprio, porque é legal ter esse nível de parceria também, você usar o dinheiro do outro, porque o dinheiro investidor é o dinheiro de risco, né, no Brasil a gente traduz isso, a melhor tradução não é capital de risco, é capital empreendedor, mas ao pé da letra do inglês é capital de risco, né, venture capital e por aí vai, mas é um capital que tem essa vibe, essa natureza de arriscar, e de 10, 8, 2 dão certo, e isso faz parte do ecossistema, a gente aprende no processo, a gente não só indivíduo, coletivo, mas a gente sociedade, né? Então, acho que é isso. O resto a gente já tem um monte
Dr. Google aí para dar referenciais, né? Mas realmente tem uma particularidade o empreendedor social. É muito mais difícil. É muito difícil empreender no Brasil, tá? Não são flores. Eu super desmistifico essa coisa de vamos empreender, vamos ganhar dinheiro. Não, é muito difícil. Eu já fui empreendedora, já tive empresa. Não é para mim. Eu adoro ter um chefe, adoro bater ponto. Cada um é diferente, né? Mas é uma possibilidade incrível de satisfação pessoal quando você empreende com alguma coisa que te dá vontade todo dia de acordar e de estar com aquela galera e com aquele mercado. E quando você também consegue ganhar bem e está páreo a páreo no mercado, está com satisfação profissional também. O resto, o Dr. Google ajuda bastante. Cleusi. Então, nas conversas assim, que a gente acompanha bastante, a maior dificuldade dos empreendedores é a questão da sustentabilidade mesmo, de se manter ali né, no mercado, sustentabilidade, acesso às linhas de crédito, e aí a questão do sujeito empreendedor é ele se sentir empreendedor, se sentir capaz de realmente buscar e mostrar que o negócio dele é um negócio, né? É ter essa percepção. Então, eu acredito que essas são as principais dificuldades, mas ainda nas conversas, como a professora falou, de que empreender não é fácil, só que o que se faz, e essa questão de não glamourizar, né, não gourmetizar essa questão do empreendedorismo, mas os empreendedores já estão lá. Então, a gente precisa hoje falar e capacitar esses empreendedores que já estão fazendo, né? Para que eles possam, sim, ser sustentáveis e possam aí poder, ou pelo menos sobreviver, mas com dignidade no que eles resolverem empreender. Lázuli, o pitch do elevador. Um minuto. Vamos lá, gente. Ainda hoje eu estava pensando nisso, e eu lembrei de quando eu estava na faculdade, que eu tinha um professor que ele era diretor de qualidade de software de uma empresa, ele era pesquisador na UFSC, ele era professor na Unisul, ele era professor na IES, era professor em mais 3 faculdades, ainda tinha uma família e viajava ainda para pesquisar. E eu lembro que na época eu falava, cara, como que esse homem consegue? Ele não tem vida, ele não... Cara, ele é maluco. E hoje eu paro para pensar, eu estou com 4, 5 projetos executando ao mesmo tempo, tenho mulher e filho, e estou no mesmo caminho, na mesma pegada. Ou seja, cara, se você acredita naquilo que você está construindo, vai, sabe? Eu acho que esse é o caminho. Você tem que acreditar. Se você não acreditar no que você está construindo, como é que você vai vender? Você consegue vender algo que você não acredita, algo que você não compraria? Cara, se você está construindo algo que você não compraria, então nem tenta, sabe? Outro ponto que eu vejo, assim, que a Cleusa colocou, eu vejo muito muitos jovens com potencial de criação, porém falta ter esse empoderamento, mostrar para ele o caminho, né? Dar esse conhecimento para ele. Então, 2 exemplos que eu sempre busco, eu sempre dou quando eu vou falar com os jovens cara, vocês são pipeiros, vocês soltam pipa, fazem cerol de tudo que é tipo, né, com linha, e cara, por que você gasta um tempo fazendo cerol, que é proibido, e já pensou aplicar isso em algum local, em alguma outra coisa? Então, uma vez eu peguei os jovens e fiz um estudo ali com eles e falei, cara, vamos ver o que a gente consegue botar esse cerol aqui que vocês fazem, que é bom pra caramba, corta tudo que é tipo de coisa, onde que a gente pode aplicar isso? E no final a gente chegou num mercado que eles conheciam muito bem, que eles estavam, geralmente, um período do ano empenhados, que era carnaval, propriamente falando aqui, escola de samba, barracão. Então eu falei, cara, olha só, pensa comigo. Vocês ajudam a construir carros alegóricos, que é composto de isopor e um monte de coisa. E por que vocês não aplicam essa linha, esse cerol, para estar cortando esse tipo de material? Né? Porque, querendo ou não, você tem uma linha que é algo maleável, que vai te dar uma precisão boa. Já pensou em construir algo nesse tipo? Então, é pensar, às vezes, fora da caixinha, cara. Eles criaram algo massa, mas, de repente, estão aplicando isso em um local errado. Algo que ninguém vai comprar cerol para usar na pipa, é proibido, mas eles poderiam estar vendendo esse tipo de material para escola de samba.
Então, às vezes, dar essa estrutura, dar esse conhecimento, direcionar esses jovens com esse potencial criativo para que eles tenham sucesso. Acho que é isso. Maravilha. Eu já recebi aqui o WhatsApp dizendo que a sopa está pronta. E sintam-se todos convidados eletronicamente para comer uma sopa. Quando voltar esse negócio, nós temos que fazer a nossa festa junina, mesmo que não seja em Guiapa de festa junina, né? O Lázaro esteve aqui. E, gente, muito obrigado por vocês estarem conosco. Ruth, obrigado pela disponibilidade. Cleusi, Lázaro e todos vocês, Carla, equipe do Instituto. Obrigada. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @Instituto Nexera, e lá no www.institutonexera.org.br. Desejo a vocês uma ótima noite. Se cuidem da saúde, cuidem das famílias, e que nós tenhamos todos um excelente segundo semestre, que já começou aí semana passada, né? Geraldo, só para ressaltar que as inscrições de Conexão de Impacto terminam no dia 17. 17. Isso tá bom? Maravilha. Valeu, galera. Valeu. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Tchau. Obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite. Santa Catarina arrasando aí. Beijo. Cuidem-se. Usem máscara, por favor. Lavem as mãos. Máscara, álcool em gel. Isolamento social, distanciamento social. Não sai de casa, não sai de casa. Só aqui, ó. Só não usa mais aqui. Tchau. Tchau, queridos. Obrigada pela oportunidade.